Shalom, shalom. Amém. Shalom, shalom. Meu nome é Sofia e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco que Deus falou comigo, né? Para mim trazer nesta noite para vocês. Então, eu convido a você que está olhando pelo YouTube a vir junto com a gente participar nas nossas reuniões, porque além das ministrações, temos dinâmica e hora do bate-papo. Amém? Então, eu vou ler sobre confiança, eu vou ministrar essa noite sobre confiança em Deus. Ali no louvor que eu passei, estava falando que o Senhor é a nossa âncora e que nele nós confiamos. Então, eu senti de colocar esse louvor também. Amém? Eu vou fazer igual agora, igual a pastora Fabiana, né? Vamos começar com perguntinhas, amém? Talvez vocês não entendam algumas perguntas agora, mas depois vocês provavelmente vão entender ao longo da ministração. Primeira pergunta é: será que você está confiando mesmo em Deus como você acha? Será que está repetindo as mesmas orações várias vezes? Então, vão anotando essas perguntas, né, para vocês depois fazer no final também. Será que está descansando nele totalmente? Será que você sabe que ele vai mesmo cumprir suas promessas? Então, vai ser mais ou menos sobre isso minha ministração. Como vocês viram no louvor, será que o Senhor Jesus Cristo está sendo nossa âncora? Será que você está questionando Deus no que ele está fazendo? A Bíblia inteira, praticamente, se refere a confiar em Deus. E, obviamente, os milagres só acontecem se nós confiarmos que vai acontecer. E será que você está sendo paciente com os milagres? Como assim? Vou dar um exemplo. Este exemplo que vou dar está em Gênesis 12 e vai até o 19, mais ou menos, mas ele está mais no 18 e no 16, amém? Então, vou dar um resumo para vocês. Mais ou menos todo mundo aqui conhece a história de Abraão, né? Quem não conhece, vou estar contando um pouquinho agora. Abraão e Sara, na verdade era Sarai e Abrão. Eles eram casados e o Senhor transformou a vida deles e mudou o nome deles para Abraão e Sara. Eles já eram velhinhos, eles já tinham bastante idade, assim, já passavam dos 60, né? E quando Abraão tinha 75 anos, o Senhor falou assim para Abraão: Você vai ser pai de multidões. E falaram para Sara que ela ia ser mãe. Mas eles não entendiam. Mas Abraão continuou tendo fé no Senhor. Sara já ficou duvidando e rindo da cara de Abraão. E Sara não acreditou. Mas daí, Abraão tinha 75 anos. Sara mandou Abraão se deitar com sua serva, que se chamava Agar. E Agar ficou grávida e deu à luz a Ismael, acho que é. Não sei se está certo, é alguma coisa assim, porque eu sempre acabo me confundindo. E daí, quando Abraão tinha 100 anos, Sara engravidou de Isaac. Ou seja, depois de 25 anos, Sara engravidou, né? Então, é mais ou menos sobre essa história que eu vou falar. E aí, será que quem você está sendo? Você está sendo como Sara nessa história, que quer dar um empurrãozinho para Deus? Ela quis apressar o plano de Deus. Deus cria tudo na hora dele, ou seja, na hora certa, porque Deus sabe de tudo. Sara cria tudo na hora dela, mas mesmo com ela fazendo isso, Deus, no final, deu um filho para ela, Isaac. Não devemos ser igual a ela.
o tempo de Deus é igual ao nosso. Não é igual ao nosso. Eu já vivi isso e tenho um testemunho para dar sobre confiar em Deus no tempo dele, não no nosso, não do nosso jeito, mas sim do jeito que Deus quer. Então, Sara quis dar um empurrão para Deus e Abraão não estava confiando totalmente em Deus. Porque se ele confiasse totalmente em Deus, ele não teria aceitado isso, não teria dormido com a serva de Sara, né? Eu vou dar um testemunho para vocês. Eu não vou explicar exatamente muito esse testemunho, porque eu acho que muitas pessoas não entenderiam também. Mas, enfim, eu já estou há 3 anos e pouco longe do meu pai. O Senhor retirou ele e, infelizmente, a gente não pode estar com ele. E o único que trabalhava aqui em casa era o meu pai, né? Ele mantinha a gente. E quando ele foi embora, minha mãe confiou no Senhor. E não, ela não trabalhou, ela literalmente confiou no Senhor. E tudo que a gente tem na nossa mesa, tudo que a gente tem de roupa, tudo que a gente tem em tudo, é o Senhor que manda, porque a gente não precisa acreditar em jogos, a gente não precisa fazer algo do mal para conseguir esse dinheiro, a gente não precisa confiar em pessoas para conseguir esse dinheiro, a gente ganha do Senhor, o Senhor dá isso pra gente. E a gente pode ter muita fartura na mesa. A gente tem muita fartura na nossa mesa. A gente tem muitas roupas, a gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem muita fartura. E isso é só porque que a gente estava confiando em Deus. Eu, eu, na verdade, eu não confiei em Deus quando meu pai teve que ir para este lugar, né? Na verdade, esqueci a palavra. Eu acusei muito a Deus. Eu fiquei muito brava com Deus e ficava me perguntando como assim o nosso Deus só quer fazer mal pra gente, né? Não é possível que ele queira fazer isso. Eu não estava entendendo nada, por causa que não é possível que um pai queira tirar algo que é muito valioso para os filhos, né? Eu sempre fui muito apegada ao meu pai. Então eu não entendia e eu não conseguia nem chamar Deus de pai, por causa que eu não estava conseguindo, eu não conseguia chamar nem de Senhor, eu só chamava de Deus mesmo. As minhas orações era Deus, e para mim eu não estava brava com ele, mas era automaticamente, né? E no momento que eu percebi que eu tinha que confiar em Deus, que Deus sabia o que ele estava fazendo, eu descansei nele. Estamos orando até hoje com muita fé. E eu sei que um dia o meu pai vai voltar, mas enquanto ele não volta, a gente está confiando totalmente em Deus. Enfim, Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu um filho. Isaac só nasceu quando ele tinha 100 anos. Você seria capaz de esperar 25 anos por uma resposta de Deus? Pare de sepultar as promessas de Deus no túmulo do desespero. Confia nele no tempo dele que vai dar tudo certo. Será que estamos confiando mesmo em Deus como nós achamos? Será que nossa confiança que estamos achando, na verdade, não estamos desesperados lá dentro do nosso coração? Vejam, nós podemos dizer que confiamos em Deus. Muito fácil falar, gente. A coisa mais fácil é falar. Porque se tu falar agora mesmo que tu vai saltar de paraquedas à meia-noite, você consegue falar. Mas agora fazer é outra coisa. Você tem que se sacrificar por isso. Você tem que ser paciente. Quando nossa vida está toda organizada, quando está tudo dando certo, a gente apenas descansa, nós confiamos em Deus, né? Quando está dando tudo certo. Mas quando não está tudo perfeito, quando não acontece o que planejamos, você confia nele? Quando está tudo bem, a gente ora para o Senhor. Assim, é bem assim, gente. Obrigado, Deus, por ser tão lindo, cheiroso, confio em ti, minha vida é tão boa, muito obrigado por tudo. Mas quando está tudo bem, a gente só voa, né? A gente voa, a gente fica feliz quando tá tudo certo, tudo perfeito e maravilhoso. Só que quando o nosso machucado aperta, quando está dando as coisas erradas, quando você vai orar ao Senhor, você começa a orar assim: meu Deus, está dando tudo errado, eu não merecia isso, mas a outra pessoa ganhou, eu queria ir para lá e não funcionou.
eu tinha planejado isso, só que daí agora eu não posso mais fazer isso, meu dinheiro está acabando, faz um monte de pedido para Deus. Daí a gente fala, Deus, toma aí essas coisas e amanhã a gente volta e faz a mesma oração que a gente fez ontem, pedindo as mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas e lamentando pelas mesmas coisas. Daí a gente vai para casa, volta no outro dia de novo e faz a mesma coisa que fez nos outros 2 dias. Sabe por quê? Porque a gente não confia que Deus ouve de primeira. Deus é Deus, ele não se esquece das coisas. Ele vai fazer. Ah, mas então não devo mais orar por isso. Então eu oro só uma vez, deu? Claro que não. Você vai orar para o Senhor, mas você vai fazer de uma forma diferente. No primeiro dia, você vai agradecer ao Senhor tudo que ele está cumprindo na sua vida, vai pedir as coisas para ele, não se lamentando, mas sim contando para ele. No segundo dia, você vai vir e não vai fazer a mesma oração que você fez ontem, que você fez no primeiro dia. Você vai fazer uma nova oração, falando obrigado, Deus, por estar fazendo isso que te pedi. Obrigado que o Senhor já está preparando isso que eu te pedi e já está cumprindo. E no terceiro dia, você vai somente agradecer por ele ter cumprido, por o Senhor te amar tanto e por ele te dar as tantas coisas. E é apenas ter fé para você poder confiar nele. Quando você faz isso, você sai de um lugar de uma pessoa pidona que pede toda hora e uma pessoa só sabe reclamar e vai para o lugar de uma pessoa grata, mas que pede as coisas para o seu pai. Próxima coisa. Confiança em Deus não é só pedir e não fazer nada. É pedir e descansar nele. Sara não descansou no Senhor. Gente, a Bíblia, o Senhor prova isso nas pessoas. Quero falar outra coisa com vocês. Todo dia o Senhor dá as coisas para gente. O Senhor dava maná para as pessoas no deserto todo dia. O Senhor nunca deixava faltar nada. Jesus multiplicou para todos comer. Todo dia tinha as coisas que o povo de Deus precisava. Então, será que nós devemos guardar o de hoje para o de amanhã? Será que ele nos dá mesmo que ele nos dá todos os dias? Muitas vezes fazemos isso com medo de faltar, ou seja, de confiança a gente não está. Precisamos depender de Cristo a todos os momentos. Ele é a melhor pessoa para confiarmos. Ele sim é justo e cumpre o que promete. Vou estar falando do primeiro tipo de confiança em Deus. O primeiro tipo é não saber para onde vai, nem o que vai acontecer. Você só confia em Deus e o que ele está te falando. Ou seja, nós temos o exemplo de Josué, quando eles marcharam em volta das muralhas. Ou seja, ele não sabia o que ele estava fazendo, era uma coisa besta, todos estavam rindo deles. Ele não sabia, mas ele só estava ouvindo Deus. Esse é o primeiro é, exemplo de confiança no Senhor. Segundo exemplo é de você orar para algo e descansar em Deus, saber que Ele é fiel e confiar nele. Nós temos o exemplo de várias pessoas, mas eu pensei agora em Davi. Ele teve coragem e ele orou para Deus e confiou nele. Esse é o segundo tipo de confiança em Deus. E muitos outros, mas esses são os dois principais, né? 2 Coríntios 5,7 fala: porque andamos por fé e não por vista, porque a fé é confiar no Senhor. Eu não botei muitos versículos no meio da ministração, por isso vamos ler alguns agora. Amém? Jovens, fiquem de olho, já ficam com as Bíblias aí do lado de vocês, porque eu vou chamar, hein? Cauã, mano, pode ler Salmos 84:12, por favor? E Iago, já vai abrindo aí, por favor, em Naum 1:7. Se você conseguir ler, por favor. Gabriel, abre aí para mim, por favor, em Salmos 22:4. Salmos 84:12. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém. Então,
Senhor dos Exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti põe sua confiança. Então, a gente vai ser muito mais feliz, a gente vai viver super mais bem, a gente vai viver super melhor, né? Botando nossa confiança toda no Senhor. Eu não sei se o Iago ainda tá na sala, eu não consigo ver. Iago, tu consegue ler pra gente na 117? Eu acho que ele caiu. Tá. Então, Manu, lê pra gente, por favor, na 117. Enquanto isso, Bruno, você pode abrir em Salmos 22:4? Salmos 22:4. Pode ler É quando na quiser. 1:7. Sim. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Amém. Obrigada. Bruno, quando estiver preparado, quando achar aí, pode ler. Salmos 22:4. Em ti confiarão nossos pais, confiarão em teus, e tu os livrarás. Muito obrigada. Então, nossos pais confiaram em ti, confiaram e você o livraste. Então, Deus livra a gente quando a gente confia nele. Amém? E quando a Manu botou ali, o Senhor é bom e ele serve de fortaleza no dia da angústia. Ele os conhece e confia peraí, os que confiam nele. Gabriel, pode ler Salmos 37:5, por favor? Posso. Eu tava aberto no 22. Salmos o quê? 37, versículo 5. Tá. 37:5. Já pode ler? Uhum. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Amém? Amém. Então, se nós confiarmos, descansarmos no Senhor, ele vai fazer o que nós pedimos e muito mais. Amém? Agora eu quero que vocês pensem comigo uma coisa. Deus é Deus. Ele sempre existiu, certo? Não, ele sempre existiu. Nós existimos há pouquíssimo tempo, se vocês pararem para pensar. A gente existe há tão pouco tempo que nós conseguimos contar nos dedos. E se fosse para vocês pedir um conselho ou confiar numa pessoa, vocês confiariam numa pessoa de 5 anos ou numa pessoa de 66 anos? Podem abrir os microfones e responder. 66 anos. 66 Claro que uma anos. pessoa de 66 anos. Exatamente, porque é mais velho, ele sabe. Então Deus não dá nem para contar, por causa que ele sempre existiu. Então nós devemos confiar nele, não tem como nós duvidarmos. Ele consegue ver o que já aconteceu e o que vai acontecer. Nós não conseguimos, nossos olhos humanos não deixam a gente ver isso. Então nós devemos confiar nele a todo momento, por mais que a gente fique com medo, por mais que a gente acha que não vamos conseguir ou que não vai dar tempo, confie nele, peça e espere. Mude o seu jeito de orar, confie nele de verdade. Não confie só o que você acha que confia. Amém? Então, essa foi a minha ministração de confiança no Senhor, sobre confiarmos nele. O Senhor me ministrou muito isso sobre confiar no Senhor, sobre a gente depositar toda a nossa confiança nele, né? E não ficar só orando toda hora, ah, Senhor, por exemplo, Senhor, eu quero muito uma Bíblia nova, me dá, por favor. Daí dá 5 minutos, Senhor, me dá uma Bíblia nova, por favor. Ele já entendeu, ele não vai se esquecer, gente. A gente tem que mudar nosso modo de orar, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Quer que eu faça a ceia já? Tá bom, então. Abram para mim, então, por favor, em Lucas 22, do 16 ao 25. Lucas 22, do 14 ao 25. Eu vou dar um tempo para vocês abrirem, amém? Quem não tiver pão sem fermento, pegue uma bolachinha. Quem não tiver suco, pegue uma água. Só não deixem de cear, amém? Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estavam ansiosos para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes de meu sofrimento.
pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disso, falou: Tomem isto e compartilhem entre vocês, pois não beberei outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Peguem seus pão, por favor. Bolachinha. E agradeceu a Deus. Depois partilhou e os deu aos discípulos, dizendo: Este é meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória a mim. Amém? Papai querido, Senhor, obrigado, Senhor, pelo teu corpo, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz pela gente, Senhor. Obrigado por ter amado tanto a gente, Senhor. Meu Pai, faça que nós confiamos em Ti todo o tempo, Senhor. Meu Pai, abre nossos olhos para a gente ver que o Senhor sempre dá para fazer tudo, porque para Deus nada é impossível, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente possa depositar nossa total confiança em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem comer. Pegando suco de uva. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Amém? Papai querido, Senhor, obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado, Senhor. Obrigado por ter misericórdia da gente, Senhor. Obrigado, meu Pai, por a gente poder pedir perdão para o Senhor quando pecamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa confiar em Ti todo o tempo, mas não só confiar, mas sim descansar no Senhor, meu Pai. Ajude a gente a mudar nisso, Senhor. Nós sabemos que não é de um dia para o outro, mas sim questão de tempo, sim, até a nossa vida acabar, meu Pai, aqui na terra, Senhor, em nome de Jesus, podem tomar. Amém? Glória a Deus.